Estamos de volta no Além da Notícia desta noite, falando sobre esse assunto extremamente atual, dívidas públicas que provoca, que tem como consequência a crise que nós estamos vivendo. E nós estamos aqui com dois especialistas, a auditora fiscal aposentada e coordenadora da organização Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fattorelli, e o doutor Edivaldo Fernandes, que é professor também, cientista político, especialista em direito tributário. Eu gostaria já de, neste último bloco aqui, começar com a doutora Maria Lúcia Fattorelli. Por que a senhora quis começar esse trabalho da Auditoria Cidadã da Dívida? A senhora era uma cidadã incômoda, estava incomodada com a situação do nosso país, aposentou-se da auditoria na auditoria fiscal e então pensou em prestar um serviço para a nação? Sim, na verdade esse movimento foi criado por um grande grupo de entidades e pessoas voluntárias logo após o grande plebiscito popular realizado no ano 2000, que inclusive contou com grande apoio da CNBB. Naquele plebiscito, nós tínhamos 3 perguntas. Uma delas era: você concorda em continuar pagando a dívida sem a realização da auditoria prevista na Constituição brasileira? Mais de 6 milhões de pessoas responderam não, porque a nossa Constituição prevê, no artigo 26 do Ato das Disposições Transitórias, a realização de uma auditoria que nunca aconteceu. Então, na verdade, nós temos sido sacrificados para o pagamento de uma dívida que a gente nem sabe que dívida é essa. Que dívida é essa? Quem assumiu esses compromissos? Onde foram aplicados os recursos? Isso é dívida mesmo? Ou são mecanismos financeiros, como os 2 exemplos que eu dei aqui hoje no programa, o do swap e das operações de mercado aberto, que levam mais de 1 trilhão. Isso é dívida? Ou isso é outra coisa? Então, a nossa luta, ela nasceu desse grande plebiscito, que contou com a participação de mais de 6 milhões de pessoas, em 3.400 cidades do Brasil, reclamando exatamente pelo cumprimento da Constituição Federal. É importante destacar, é uma instituição sem fins lucrativos. Vocês fazem esse trabalho, um serviço ao Brasil mesmo. Exato, porque olha, é inaceitável a situação do Brasil. Nós somos agora 9ª economia mundial, até pouco tempo éramos a 7ª. Com essa queda do PIB, agora nós somos considerados a 9ª economia mundial. E a ONU nos classifica em 79º lugar, de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano, quer dizer, o respeito aos direitos humanos. Algo está muito errado no nosso país. Um país riquíssimo como o Brasil, com índices sociais inaceitáveis. Até hoje, nós temos mais de 1/5 da nossa população analfabeta funcional. 1/5. Nós temos brasileiros e brasileiras que passam fome. Só o dado do Bolsa Família, mais de 50 milhões sobrevivem de Bolsa Família. O que quer dizer isso? Quer dizer que são pessoas que estão excluídas do mercado de trabalho e que precisam receber uma Bolsa Família para não morrer de fome. Então, por que isso acontece? É aquela questão da responsabilidade que você estava dizendo, da responsabilidade dos governantes que, em vez de fazer investimento massivo em educação, de todos os níveis, educação integral, investe em pagar os juros mais elevados do mundo, sem justificativa técnica, política, jurídica ou financeira. É uma deliberação. É uma deliberação inaceitável, injustificável, sob todos os aspectos, de remunerar regiamente o setor financeiro, que é um setor estéril e que não para de lucrar, e provocar esse desajuste social e julgar o país nessa crise, porque essa crise, ela foi provocada. Setor financeiro estéril e sanguessuga. E nós temos este tipo de políticos e de gestão danosa
que nos causa toda essa tristeza que a gente vive hoje. Bom, diante desse quadro todo que a gente aqui está analisando, a nossa dívida pública, a tendência, doutor, é ela continuar aumentando com esse desajuste todo econômico que nós temos? Segundo a agência Fitch, uma agência de risco, né, a manter-se o ritmo de crescimento da dívida pública, né, ela chegará a 80% do PIB já em 2018. Né? E, na verdade, quando a agência... Isso quer dizer mais sofrimento para o nosso povo. Exatamente. Quando as agências de risco, né, elas rebaixam ou ameaçam rebaixar a nota é um alerta de para rating isso. do Brasil, né, ou seja, aumentando o risco de não pagamento das dívidas, né, que o Estado assumiu perante diversos agentes financeiros, né, com isso, o principal componente, né, dessa taxa de risco é exatamente o tamanho da dívida. Né? Quanto maior a dívida, maior o risco de ela não ser paga, não é, a tempo e a modo. Agora, como que o Brasil consegue financiar essa dívida? Isso é interessante, porque a dívida, uma dívida alta como a do Brasil, ela gera uma desvantagem comparativa. Veja, se você é um industrial, concorre comigo que sou um industrial que atua no seu mesmo setor, você tem uma taxa de juros de 1%, não é? Eu tenho uma taxa de juros 14 vezes maior, que é mais ou menos a taxa de juros nos Estados Unidos e no Brasil, obviamente que os seus custos de produção serão menores do que o meu, não é? Que os meus. Como é que eu faço, então? No Brasil, como é que os agentes econômicos se adaptam a essa situação? Eles simplesmente taxam o trabalhador. As remunerações são achatadas. Então, quem financia, na verdade, né, esse incremento da taxa de juros, ou excesso de juros, é o trabalhador, não tem de onde tirar. Não é? Quem produz riqueza, não é, como eu disse no começo, é o trabalho, a atividade do trabalhador é que vai gerar riqueza. Então, você acaba produzindo um ciclo vicioso. Aí o governo, para pagar essa dívida, ele aumenta a carga tributária em cima do trabalhador. E você, então, gera um ciclo vicioso do qual é muito difícil sair. E a respeito, não é, de você seguir um brocado, não é, do direito latino, já muito antigo, que é pacta sunt servanda. Os pactos têm que ser cumpridos. Porque a corrupção, basicamente, é o quê? É o descumprimento de normas. Hoje, há poucas vozes hoje no Brasil clamando por uma moratória. Porque, na verdade, é um dilema. A dívida é uma dívida que tem bases certamente injustas, mas se nós deixarmos de pagá-la e começarmos a patrocinar um movimento para descumprir os contratos, né, em que elas se assentam, nós também vamos ter um problema com isso. É entende? por isso que a gente advoga pela auditoria. Uhum. Porque se a partir da auditoria você comprova que existem fraudes, que existem ilegalidades, aqui não se aplica o pacta sunt servanda. Você não pode continuar pagando dívida decorrente de fraude. Não pode continuar pagando dívida decorrente de ilegalidade, de ilegitimidade, de descumprimento à nossa Constituição. Então, a auditoria tem esse mérito. E nós temos uma experiência daqui do Equador, que fez a auditoria. Diante dessa comprovação de ilegalidades, o presidente Rafael Correa fez uma oferta aos detentores dos títulos, de recomprar os títulos por 30% do valor de face. Qual foi a grande surpresa? Os detentores dos títulos concordaram, entregaram os títulos, receberam os 30%, o Equador anulou 70% de sua dívida no início de 2009, de lá para cá, erradicou o analfabetismo, reconstruiu o sistema de saúde pública. A quem nós devemos esses títulos? Quem são os nossos maiores credores desses títulos? Então, a gente só sabe isso em termos de grupos econômicos, porque aqui no Brasil, essa informação é considerada sigilosa. Meu Deus. Isso é um absurdo. É? Total, porque a dívida é pública, quem paga a dívida somos nós, é o povo. E não sabemos para quem estamos pagando. Público, eu acho que eles não revelam, porque os maiores detentores, eles revelam em grupos. São bancos nacionais e estrangeiros. Quando você computa esse 1 trilhão que está no Banco Central, trocando com os bancos, mais de 50% da dívida interna está na mão de bancos. 17% em fundos de pensão, 16% em fundos de investimento, tudo setor financeiro.
O Tesouro Direto, que são esses títulos que a gente compra, tem acesso, né, através do site do Tesouro, é menos de 1%, bem menos de 1% de toda a dívida. Então, a dívida está, em grande parte, na mão dos bancos. E isso não é só aqui no Brasil, não. Se nós olharmos, o mundo inteiro está endividado. E interessante é que os credores são, em sua imensa maioria, bancos. Se nós fizéssemos um levantamento de quanto que esses bancos detêm de dívidas dos países e qual que é o patrimônio deles, nós vamos desmascarar o sistema da dívida, porque nós vamos ver que o crédito que eles têm junto aos países é infinitamente maior do que a sua capacidade de emprestar. Então, eles não poderiam... Que mágica é essa? Uhum. Se você não tem um determinado dinheiro, como é que você empresta? Isso prova o que nós temos denunciado, que existe um sistema que gera dívidas sem contrapartida e que transfere esse benefício para o setor financeiro. Agora, isso tem que ser provado. A ferramenta para provar é a auditoria. Né? Nós não podemos continuar pagando dívidas ilegais, não podemos continuar sacrificando o país com carga tributária e com subtração de serviços, porque era para todo brasileiro, toda brasileira ter acesso à educação de qualidade, saúde de qualidade, segurança, assistência, moradia, etc., como está no artigo 6º da Constituição. Mas o que falta são homens de qualidade, políticos de qualidade para enfrentar este problema e esse sistema injusto que nos causa tamanha injustiça, não é? Doutor, estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Para o nosso povo, para a nossa população, o que dizer diante deste quadro? O povo, de fato, está com as mãos atadas, não tem o que fazer, nossa população não tem o que fazer, diante, inclusive, desse quadro todo que a gente aqui apresenta e que agora muita gente está tomando conhecimento. Eu acho que o principal problema é nós, na verdade, não assumirmos também a nossa parte de responsabilidade, né, com relação a esse problema, não é? Porque, quando nós falamos a respeito de compromisso, o compromisso que empurra a sociedade para frente, que impulsiona o desenvolvimento, esse compromisso ele deve se basear em uma noção de cidadania, mas não uma cidadania que fica esperando que o Estado preste serviço, que entregue renda, que entregue tudo, não é? Sem contrapartida. Uma dimensão importante da cidadania é a dimensão do dever. Talvez seja a mais importante. É isso que a professora, que a doutora Maria Lúcia Fattorelli faz aqui. Ela está, na verdade, exercendo a sua cidadania quando ela se levanta para lutar contra um problema tão importante como esse. Mas nós temos hoje no Brasil vamos dizer, um mal-entendido a respeito do que seja a cidadania. Não é? Sérgio Buarque de Holanda disse certa vez, não é, que a democracia no Brasil não passa de um grande mal-entendido. O mesmo podemos dizer da cidadania. A cidadania é nós cumprirmos as regras, as leis que são estabelecidas no trânsito, no dia a dia, não é? Ou seja, o sistema exige um grau de honestidade que não é exclusivo do político, não pode ser exclusivo do político. Não, eu digo, e é isso aí que vai gerar os homens de qualidades e valores que a gente precisa na sociedade. O senhor está certíssimo. Nós temos que construir os homens que vão reconstruir esse país. Exatamente. E como é que começa esse processo? A pergunta é como é que começamos então a fazer essa mudança? Através de uma revolução na educação, mas não na educação de colégio. É uma educação vinculada à cidadania. Sim. Uma revolução na educação que mostre ao cidadão que ele deve cumprir, não é? Antes de ele exigir, não é, que o Estado lhe entregue, não é, as obrigações que assumiu na Constituição, que o próprio cidadão faça a sua parte. Não é? Porque o Estado, no fundo, o Estado somos nós. Não é? O Estado somos nós. Então, essa mudança, essa transformação, ela passa por uma vitalização da própria noção de cidadania, de uma cidadania de responsabilidade. Olha, contentíssimo com a sua resposta. Doutora, quero também agradecer e deixá-la à vontade para suas palavras conclusivas. Não, eu concordo inteiramente. A palavra de ordem é cidadania, não é? É esse envolvimento, essa postura de compromisso
com a comunidade, com o país como um todo, mas começa na sua casa, né, com as pessoas ao seu redor, com os seus vizinhos, com a sua comunidade, com o seu grupo social. Essa questão do compromisso, ela é fundamental para mudar esse país. A gente fala que no âmbito da auditoria cidadã da dívida, que nós não acreditamos em mágica, em salvador da pátria, que vai chegar e resolver todos os problemas. A solução ela tem que ser construída a partir do tecido social, né? E esse é o trabalho que nós fazemos. É um trabalho que tenta, ao mesmo tempo em que a gente investiga e essa questão, nós produzimos folhetos, cadernos de estudos, livros, tudo com linguagem acessível, porque quem paga a conta, né, a sociedade, tem direito de conhecer a realidade financeira do nosso país, não é? E se empoderar dessas informações, organizar para exigir as mudanças. Por exemplo, no momento de ano que vem vão acontecer eleições municipais, é hora de um debate bem próximo daqueles que vão se colocar à disposição para serem gestores locais. As pessoas têm que estar de posse de um conhecimento mínimo sobre a realidade do país e exigir desses candidatos qual é a sua postura diante disso. Como você se coloca diante disso? Porque se não houver esse envolvimento, essa cobrança, não tem saída, não é? Então a saída ela precisa de ser construída e isso é urgente, porque é inaceitável continuarmos nesse estado de injustiça social que coloca, inclusive, agora a economia do país em risco. Sim, não é? E aí as vidas da nossa sociedade, dos lógico. nossos cidadãos. Não, tudo isso que nós estamos falando Sim. não teria a menor importância se não tivesse esse impacto na vida das pessoas. Né? Olha, mais uma vez, obrigado. E nós precisamos de homens e mulheres dessa estatura que terminamos pedindo que surjam. Inclusive para as eleições do ano que vem, pensemos muito bem e nos preparemos também para isso. E olha, os senhores aqui, pensem também, assim como você de casa. Você tem esse sentimento, esse desejo, esse sonho e essa vontade de lutar por este país assim? Então, pensemos e pensem também. Precisamos de políticos dessa estatura, deste nível, autoridades assim, para que a gente comece a mudar esse tecido social por inteiro. Obrigado. O nosso programa pode ser revisto na internet, você está vendo aparecer aí a forma de assistir novamente. Foi um prazer ter você aqui nesta noite. Se Deus quiser, voltaremos semana que vem com mais um Além da Notícia. Boa noite, bom sono e até lá.